Olá, meus irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Cristo. É uma honra poder estar aqui nessa noite ministrando a palavra para vocês. E a palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite se encontra lá no livro de Juízes, no capítulo 6, versículo 11 ao 24. É um texto que Deus ministrou no meu coração, gostaria de compartilhar com todos vocês. Então ele se encontra em Juízes, no capítulo 6, do versículo 11 ao 24. Enquanto vocês procuram, né, no celular ou na Bíblia propriamente, é interessante a gente falar um pouco do contexto ali inicial que antecede esse versículo. Nesse período de Juízes, era um período em que estava ocorrendo a formação da nação de Israel, né? Então ainda não haviam os reis. Então o que acontece? Nesse período, aqui, o povo de Israel, ele desobedecia continuamente a Deus. Nesse tempo dos juízes, se você for ler todo o livro, você vai ver que quanto mais o livro vai acabando, mais você vai ver a desobediência de Israel. É incrível como que eles desobedeciam e todos aqueles atos foram sempre parecendo mal aos olhos do Senhor, né? E nesse momento aqui do capítulo 6, Deus, ele, por conta de algumas dessas desobediências que estava acontecendo lá com a nação de Israel contra Deus, ele fez com que a nação de Israel ficasse submissa aos medianitas, tá? Por 7 anos. E esse tempo, 7 anos de submissão ali aos medianitas, fez com que a terra de Israel ficasse muito pobre, tá? Ficasse muito desfalecida mesmo, né? Isso causou muito mal a esse período inicial, esse período formativo ali daquela nação mesmo de Israel, que até então quase nem era uma nação. Então, nesse momento, o povo começa a clamar a Deus, começa a pedir a Deus: Deus, por favor, nos ajude. Poxa, nós saímos lá de Israel, saímos lá do Egito, quer dizer, e todas as coisas que aconteceram com a gente, agora a gente vai perecer aqui nas mãos dos medianitas. Então, Deus ouviu esse clamor desse povo. E aí se inicia, então, o versículo de número 11, que gostaria de ler até o 24. Diz assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, no lagar, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para eles e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menor, é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. E Gideão prosseguiu, se de fato posso contar com teu favor, dá-me um sinal, de que és tu que está falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu, esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento, pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe-os para fora e ofereceu-os a eles debaixo da grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse, apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou, Ah, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor, paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome: O Senhor é paz. E até hoje o altar está em Ofra dos Abiezrita. O Senhor é paz.
Esse é o nome do altar que Gideão erigiu em favor do Senhor, sabe? Atualmente nós vemos como que os seres humanos eles estão incessantemente em busca de paz, mas parece que essa paz sempre é inacessível, é inalcançável, né? É até interessante, né, quando nós vemos que em todo final de ano as pessoas elas escrevem cartas, elas mandam mensagem desejando paz, todo final de ano. Parece até que realmente eles ainda não a encontraram. Todos os anos estão a desejando novamente. Interessante que conta-se uma história de um certo filósofo que ele estava meditando, estava pensando, né, analisando em como descrever o conceito de paz. Então ele se assentou ali em um banco da praça, que foi nas primeiras horas do dia, enquanto a cidade ainda dormia, e quem logo apareceu ali para fazer companhia foram os pombos do lugar, que eram acostumados a receber algum tipo de alimento daquelas pessoas que frequentavam a praça. E o filósofo observou que entre os pombos tinha uma pomba que era totalmente branca, né? Aí ele disse assim, aí está o símbolo da paz, pensou ele. E logo ofereceu para essa pomba branca algumas migalhas de pão, né? E assim ela se aproximou para comer e tentou pegá-la, mas não conseguiu. A pomba voou imediatamente. E não demorou muito, mas a pomba branca voltava. Agora eu pego ela, pensou o filósofo, né? E lançou alguns petiscos ali, alguns pães, e foi se aproximando desse símbolo da paz e tentou pegar ela de novo. Mas ele não conseguia, né? E ele dizia consigo mesmo ali em seus pensamentos: vem comigo, paz, por favor, não vá embora, eu preciso de você. E depois de várias tentativas, ele já exausto, ali, cansado e até envergonhado, porque naquele momento já havia chegado alguns frequentadores também ali da praça, ele desistiu, né, dessa tentativa de pegar a paz e foi para casa triste, cansado, né, e pensando, realmente, a paz ela é exatamente dessa maneira. Nós a rodeamos, nós a rodeamos e rodeamos, mas quando nós vamos tentar alcançá-la, ela bate as asas e vai embora, né, ela nos deixa na mão. É impossível alcançar a paz, né? Eu simplesmente desisto, pensou o filósofo. Ainda que essa seja uma ilustração, né, interessante, que talvez nem tenha correlação com a realidade, talvez nem tenha ocorrido realmente, mas isso nos ensina alguma coisa, né? Isso nos mostra que, às vezes, isso parece até para nós, como cristãos, que é impossível alcançar a paz. Parece que só tem turbulência em nossa vida, não é? E aqui nós podemos aprender com essa história de Gideão, e nós vamos ver na sequência, o exemplo de Gideão para nossas vidas e algumas aplicações que nós podemos retirar desse grande ensinamento. Quando Gideão, quando nós vemos aqui o texto, nós vemos que Gideão, no começo, no início, ele não tinha paz, de forma alguma, não é? Ele era parecido com muitas pessoas dos nossos dias mesmo, não tinha nenhuma paz. Alguns motivos que o levou a não ter essa paz, que nos mostra aqui no texto, porque o seu país estava sendo saqueado pelo povo medianita, né? Seu país completamente roubado pelos medianitas. Todo o alimento que eles faziam, quem se alimentava, quem possuía os alimentos, não eram os israelitas, eram os medianitas, eles tomavam esses alimentos, né? Gideão se preocupava em não perder a colheita, né? Tanto que ele estava malhando trigo num lugar escondido, ele estava malhando trigo no lagar, né? Que o lagar era o lugar de prensar uvas, então ele se escondia lá para tentar fazer com que o alimento voltasse para sua nação. E ele se preocupava com isso. Ele sentia-se desamparado, completamente desamparado por Deus, né? Ali, no versículo 13, ele disse, né? Se o Senhor está conosco, por que aconteceu então tudo isso? Né? Sentia-se impotente diante dos adversários, né? E todos esses são vários motivos que as escrituras nos apresentam de que Gideão ele estava passando por um momento de falta de paz, né? Assim como as pessoas do mundo parecem, e às vezes até nós mesmos parece que sentimos falta de paz. E até atualmente, né, nós podemos, algumas realidades, algumas coisas que acontecem conosco que tira realmente a nossa paz, principalmente depois desse momento aí que nós passamos de pandemia, que nós estamos ainda nessa pandemia, não é? Tanto desemprego, né? Tantas pessoas perdendo seus trabalhos, a preocupação aí com a criação dos filhos em um ambiente tão hostil, né? Cada vez mais secularizado,
né, atualmente, a preocupação com a alimentação, em manter aquilo que se tem, em não perder aquilo que foi guardado agora na pandemia, sem trabalho, meu Deus, como que eu vou? Então, várias preocupações e realmente, à primeira vista, a paz ela até parece algo meio que ilusório, algo impossível de se alcançar, inatingível, como foi com Gideão, como Gideão estava pensando naquele momento. E além de Gideão não ter tido paz, que nós falamos naquele momento inicial, Gideão também não tinha paz, por quê? Simplesmente porque ele duvidava mesmo do Senhor. Não é? Ainda que pareça algo impossível de alcançar, a paz, ela, com certeza, ela é atingível. Mas só pela fé no Senhor é que nós podemos encontrar realmente essa paz. Gideão, ele não tinha essa paz porque, ainda que fizesse parte do povo de Deus, ele fazia parte da nação de Israel ali, ele duvidava do próprio Deus da nação. Né? Veja como ele agiu diante do anjo do Senhor. Né? Algumas coisas ali que ele agiu diante do Senhor. O anjo disse a Gideão que estava com ele. A Gideão respondeu, então por que isso acontece? Por que essas onde estão as maravilhas que o Senhor fez aos nossos antepassados? Por que estamos desamparados? Por que estamos nas mãos dos midianitas? O anjo disse, vai, livre Israel, eu te enviarei. Mas Gideão respondeu, com que livrará? Com que o Senhor vai nos livrar? Impossível. O anjo disse, eu estou contigo, Gideão. Vai, por favor. E Gideão disse, então dá um sinal, então. Olhando para essa incredulidade de Gideão, né? A gente fica até com dó de Tomé, né? Tomé fica até pequeno perto de Gideão, nessa tamanha incredulidade de Gideão perante o anjo ali do Senhor. Parece que aqui está alguém ainda muito mais incrédulo do que Tomé. E Gideão não podia estar em paz, ele fazia parte do povo de Deus e não confiava nas promessas de Deus. Né? Hoje em dia, poxa vida, não é diferente. Não é? Quantas vezes o anjo do Senhor, Deus, nos diz que está conosco? E quantas vezes nós não nos perguntamos, Senhor, mas por que tudo isso está acontecendo com a gente? Por que essa pandemia? Por que está acontecendo isso com a minha família, então? Não é? Onde estão as maravilhas que o Senhor fez na minha família? Cadê? Faz tempo que eu já não vejo. Por que isso está acontecendo? Por que nós estamos desamparados? Por que nós estamos submissos a essa nação, a esse tempo, ou a esse mundo completamente imoral, imoralizado? Por quê? Nós fazemos esse tipo de pergunta. Mas o Senhor vai e nos diz, não, mas eu vou te enviar nesse local mesmo, vai e livra. Como o anjo disse para Gideão, vai e livra Israel. Deus também nos diz, vai e livra esse povo dos pecados deles, mas nós dissemos, né? Mas quem que o Senhor vai enviar? Parece total incredulidade mesmo da nossa parte. Mas Deus diz, não, eu estou contigo. E quantas vezes a gente também pede um sinal, como Gideão pediu. Não é? E você, sabe, nesse momento em que nós estamos preocupados, o que será que está tirando a nossa paz, sabe? Talvez seja um momento de refletir um pouco. Pense, o que está tirando a sua paz, sabe? Será que você não está duvidando da palavra de Jesus? Será que nós estamos um pouco colocando em dúvida mesmo aquilo que Cristo nos disse? Uma palavra tão maravilhosa, uma promessa tão maravilhosa que Ele diz, né? Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, e eu não a dou como o mundo a dá. Não turbe o vosso coração, e nem teme, nem se atemorize. Sabe? Talvez, meus irmãos, a falta de paz para um cristão seja a falta de fé. E Gideão descobriu que o Senhor é a paz. Após tudo isso que aconteceu, Gideão, sim, ele descobriu que, na verdade, o Senhor é a paz. Deus, na sua graça, mostrou a Gideão que ele é o Senhor, que ele é a paz. Gideão, em tudo isso, depois que ele pede aquele sinal, ainda com seu coração em incredulidade, o anjo do Senhor disse, não, vai lá, espero você. Ele foi lá, preparou toda aquela comida para ele, preparou aquela oferta, né? E o Senhor consumiu aquela oferta, né? Naquele fogo. Ou seja, o Senhor mostrou para ele que realmente o Senhor estava com ele. Né? O Senhor está contigo. Quantas vezes na nossa caminhada, quantas vezes não é? Nós pedimos um sinal, como Gideão pediu, e Deus nos prova. Deus nos mostra que o Senhor está conosco, não é? E Gideão, depois disso, Gideão, ele
é bem interessante aqui, né, no versículo, deixa eu só encontrar aqui o versículo, foi do versículo 24 mesmo. Gideão, ele construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome: o Senhor é paz. Né? Então, depois que o Senhor se apresenta para ele, Gideão havia pensado que ele ia morrer na presença do Senhor, porque ele achou que ele tinha visto o Senhor face a face, né? Mas naquele momento, o incrédulo Gideão, ele descobriu que Deus é paz. A vida dele nunca mais foi a mesma, né? Então, quem tem crido no Senhor mesmo e confiado na palavra dele, confiado nessa promessa, sabe que o Senhor realmente é paz. Meus irmãos, concluindo essa mensagem, gostaria de dizer que a paz, então, ela não está longe de nós. Tá? Ela não é possível de ser alcançada de maneira alguma. Ela não voa fugindo de nós, né? Assim como pensou, como uma pomba ao nos aproximarmos. A paz, como alguém já disse, ela não é a ausência de guerra e nem de luta, mas é a presença de Deus. A paz, ela não é a ausência de luta e nem de guerra. Ela é a presença de Deus. Essa é a realidade da paz. Então nós podemos sim desfrutar dela em meio às mais terríveis dificuldades. Sabe, certa vez, 2 artistas foram colocados lado a lado para que eles pintassem nas suas telas a representação da paz, para que cada um representasse a paz nas suas telas, na pintura. Um pintor, ele pintou um bonito, assim, tranquilo lago do lado de uma montanha, e nele não tinha nenhum pássaro, né, no céu, não tinha nenhum leve sinal de ondas nas águas, era uma calmaria total. Esse foi o retrato do primeiro artista sobre o que era a paz. O segundo pintor, ele teve uma concepção totalmente diferente. Ele pintou uma cachoeira com águas violentas caindo nessa cachoeira, e sobre ela tinha uma árvore retorcida, né, que ela se projetava da margem, então ela pegava a margem e chegava até essa cachoeira violenta para dentro do rio, e um dos galhos suspensos sobre essa cachoeira, que estava próximo ali de tocar as águas, nesse galho tinha um ninho, tinha um ninho de pássaros, né, com a mãe amamentando os seus filhos ali, numa tranquilidade total. Esse segundo artista, esse segundo pintor, ele conseguiu representar muito melhor o conceito da paz cristã. Não é? A paz no mundo acha que paz é isso, tranquilidade, não tem mais ter tranquilidade total, nossos bens, tudo perfeitamente, enquanto a paz cristã não é assim. Então que ninguém se engane, que ninguém seja incrédulo, não nos deixamos iludir completamente desses conceitos. Está bem claro que a nossa paz, ela não pode ser encontrada no conforto, nos bens materiais, nas vitórias, seja lá no que for. A paz verdadeira, ela só é encontrada em Deus, só em Cristo Jesus, mesmo em meio às dificuldades que aparentemente são insuperáveis. Tá? Mesmo que no nosso redor esteja caindo a cachoeira, fortes ondas, esteja tudo acontecendo ao nosso redor, mas ainda tem naquele ninho paz e tranquilidade, enquanto aquele pássaro amamentava seus filhotes. Tá? Então Gideão descobriu que o Senhor é paz e construiu um altar, o qual ele chamou de O Senhor é Paz, para não esquecer. Talvez a gente não precise fazer levantar um altar, né, em nome e nomeá-lo de O Senhor é Paz, mas que toda a nossa vida seja esse altar, que a nossa vida seja realmente essa demonstração para todos os outros ao nosso redor de que o Senhor é paz. E que essa mensagem possa nos mostrar, possa nos trazer para a gente uma motivação para que nós venhamos a orar pelas pessoas, a orar por este mundo que necessita da paz, não dessa paz passageira, mas da paz de Cristo, que excede todo o conhecimento. Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor estejam com todos vocês. Deus abençoe.